irmãos e irmãs da IPI de Casa Verde. Mais uma vez nos reunimos para celebrar o nome do Senhor. O texto que iremos refletir nesse momento será o texto do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 33, dos versos de 2 a 23. O capítulo 33 do livro do Êxodo está entre dois capítulos muito importantes na história do povo de Israel em sua marcha de libertação do Egito. O tema das duas tábuas da lei quebradas e a história do bezerro de ouro no capítulo 32 e as novas tábuas da lei lavradas por Moisés no capítulo 34 servem para entendermos o que aconteceu no capítulo 33. Deus se revela ou se manifesta de diferentes maneiras aos seres humanos. E esse texto do capítulo 33 é um relato da manifestação de Deus e contém também ensinamentos após as experiências negativas que o povo então viveu anteriormente. Sair do Monte Sinai significa um acontecimento importante na história, pois até agora a presença de Deus ela estava assegurada e surge a pergunta de como será o futuro então do povo. O primeiro trecho, os versos de 1 a 6, descrevem a ordem de Deus de abandonar o Sinai e caminhar para a terra que emana leite e mel. E contém a ameaça de que Deus não irá mais com o povo. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. É o que encontramos no verso 3. E diante desta notícia, o povo começa a prantear. E em sinal então desse arrependimento real e permanente, decide se desfazer de todos os seus enfeites, conforme o verso 6 coloca. Os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios. Este fato demonstra o desejo de Deus para o povo e também, de certa maneira, para nós. Sair do pé do monte Sinai e caminhar rumo à tão falada terra prometida, mas que ninguém a conhece, soa como algo assustador e ameaçador. São como aquelas primeiras experiências que nós temos na vida, como lidar com algo de primeira vez. O primeiro dia de aula, o primeiro dia do novo emprego, quando vamos conhecer alguém, seja um namorado, a namorada, quando vamos ter que falar em público pela primeira vez e tantas outras experiências. Sair do pé do Monte Sinai significa sair de uma zona de conforto e ter que encarar o desconhecido em nossa vida. Daí surgem muitos questionamentos. Como será? O que vai acontecer? As pessoas serão receptivas? Eu pegarei logo o jeito da coisa? Eu vou conseguir dar conta do recado? São perguntas, são questionamentos que ficam tomando conta da nossa mente. E no caso do povo havia um agravante. Eles tinham pisado na bola, eles tinham cometido o pecado da desobediência e da idolatria contra Deus. E Deus havia ameaçado de os deixar sozinhos. Às vezes, quando temos que enfrentar algo pela primeira vez, não sentimos algo também, ou não sentimos, ou temos essa sensação de forma parecida. Medo, abandono, sensação de incapacidade. E o que fazer numa situação dessas? Não existem fórmulas mágicas. A possibilidade que Deus nos dá é encararmos tudo de frente e decidirmos o que precisamos fazer. No entanto, se decidirmos que vamos ficar aonde nós estamos, nós não temos depois o direito de reclamar que nada de diferente acontece na nossa vida. Nós decidimos ficar no pé do Monte Sinai e não encaminhar em direção da terra que emana leite e mel. Se queremos sair, precisamos confiar que Deus está nos apoiando e dando a capacidade necessária para fazer isso. No entanto, Deus mesmo dá a ordem de mover-se. O povo deve caminhar em direção da terra que ele prometera então aos seus pais. Esta terra que mana então o leite e mel. Para se alcançar esta meta, é necessário atravessar o deserto
mas atravessar o deserto significa também enfrentar as suas fadigas. Não é apenas o povo de Israel na caminhada pelo deserto que olha para frente, para o alvo de suas vidas. Nós também entendemos a nossa vida sob o prisma da fé, como um movimento para frente, procurando então o lugar que devemos ir. Os versos de 7 a 11 descreve ali a respeito da tenda da congregação. A tenda que Moisés armava longe do arraial e para onde se dirigia para falar com Deus, ou melhor, onde Deus se manifestava a ele. Esta tenda da congregação não é entendida como o lugar onde Deus habita, mas como o lugar onde Deus se manifestava a Moisés. Este trecho quer afirmar e lembrar que, enquanto o povo estava no Monte Sinai, os israelitas tinham, por intermédio de Moisés, assegurada a sua presença, a presença divina em seu meio. Agora, diante da ameaça de que Deus os mandaria sair do monte, temem não poder mais contar com a presença de Deus. E a pedido de Moisés, Deus prometera acompanhar o seu povo na caminhada pelo deserto. O povo não estaria sozinho e desamparado, estaria acompanhado por Deus mesmo. Não haverá apenas o sofrimento ou as situações que deveria se enfrentar no deserto, como a fome, a sede, a doença e até mesmo a morte. Deus mesmo estará presente, Deus mesmo estará com eles também no caminho. Isto é muito importante. Saber-se amparado e guiado por Deus, saber-se consolado e fortalecido com a sua presença, mesmo ainda quando se faz o caminho, mesmo ainda não tendo alcançado a meta e os alvos estabelecidos. Está aí algo interessante para pensarmos. Na verdade, o que realmente importa é o caminho que fazemos e nem tanto o lugar aonde pretendemos chegar. Durante a caminhada, experiências serão vividas, experiências serão compartilhadas, muitos erros poderão ser cometidos durante esta caminhada. Isso aconteceu com o povo de Israel, por que não com a gente também? E os erros, eles têm uma finalidade. Não servem apenas para que dedos sejam apontados para quem cometeu os erros, mas para nos ajudar a repensar naquilo que pode ser melhorado, adaptado e atualizado. Erros podem ser vistos ou devem ser vistos como oportunidades de aprendizado e não de troca de acusações. Erros revelam aquilo que realmente somos, humanos. E se somos humanos, precisamos reconhecer os nossos erros e decidir o que é melhor para nós. Na caminhada, não podemos ver Deus face a face. Esse foi o pedido de Moisés. Moisés pediu a Deus que esse lhe permitisse ver a sua glória. Queria ter certeza, queria convencer-se de Deus mesmo, o mesmo Deus da libertação do Egito, o mesmo Deus da aliança no Sinai estava com ele. Queria ver a glória de Deus, saber como era Deus, e dessa certeza sobre Deus lhe nasceriam as respostas às tantas perguntas que ele tinha consigo. Mas Deus não lhe permite isto. Ser humano nenhum pode ver Deus, segundo o que a Escritura nos fala. Andamos por fé e também não apenas pelo que vemos. No momento em que o ser humano vê Deus de frente, não há mais necessidade de fé, não há mais necessidade de confiar nele. Todas as dúvidas elas serão dirimidas, elas serão então desfeitas. Tudo estará claro e não haverá mais conflitos sobre a vontade de Deus em relação à nossa vida. No momento em que vemos Deus, não precisamos mais crer nele, não precisamos mais lutar, não precisamos mais caminhar adiante, pois o alvo e meta da fé já estará conquistado. Por enquanto nós, durante a caminhada, vemos Deus tão somente por intermédio de sua manifestação soberana, e uma dessas manifestações é a sua palavra. Nisso a presença de Deus nos é dada. Mas para enxergarmos isso, precisamos ter os olhos da fé, ou seja, confiar e acreditar que Deus se faz presente em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus lhe dê forças e a fé suficiente para enfrentar tudo aquilo que for necessário.
e que esta presença que está conosco, esta presença amorosa de Deus, permaneça sobre nós, permaneça sobre a nossa vida pessoal, familiar e sobre a nossa igreja. Que Deus te acompanhe, que Deus te guarde, que Deus esteja com você nesta semana. Amém.